Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. E eu quero hoje conversar com vocês sobre discurso. Não é uma aula sobre os diferentes tipos de discurso, não é uma aula acadêmica, é muito mais uma conversa mesmo. Até porque há uma variedade tão vasta de interpretações, dependendo da área das ciências humanas a qual o discurso é atrelado, que eu precisaria de vários episódios para esgotar um tema como esse. Então, são reflexões, são portas de entrada para que vocês se aprofundem no tema e procurem autores sérios, procurem autores ou divulgadores de conhecimento que saibam exatamente do que estão falando. O que é o discurso? Quando eu era muito jovem, até adolescente, era comum que, se a pessoa tivesse uma fala muito articulada, muito bem delineada e que se colocasse sobre os assuntos, as outras pessoas diziam: ah, fulano só fala fazendo discurso. Porque a ideia coloquial, a ideia popular, a ideia leiga do discurso é o discurso político, é o discurso público, é a oratória. Então, isso para as pessoas leigas seria o discurso. O discurso faz sentido num palanque, o discurso faz sentido num evento, ou o discurso faz sentido na televisão, no teatro. Isso significa que para o vulgo, para as pessoas comuns, o cara a cara, o tete a tete, a conversa íntima não é um lugar do discurso e que você não pode ter uma fala articulada nesses momentos. O que não é correto, é simplesmente uma interpretação leiga, porque o discurso está presente em todos os momentos da vida. O discurso é exatamente uma fala articulada, coesa, se referindo a qualquer aspecto da vida e podendo apresentar um forte vínculo ideológico. E aí, quando eu uso ideológico, estou me referindo a qualquer tipo de ideologia, quer dizer, ideologia religiosa, ideologia política, qualquer tipo de ideologia. O discurso está presente em todos os âmbitos da sociedade. Ele não precisa ser declamado, ele não precisa ser trabalhado. Ele é a maneira como nós articulamos o nosso lugar no mundo. Quer dizer, quando nós proferimos o discurso, é uma maneira de nos situarmos no mundo. E aí, é claro que cada ciência do espectro das ciências humanas vai analisar o discurso a partir dos seus próprios pressupostos. Então, a análise de um filósofo é diferente da análise de um historiador, que é diferente da análise de um antropólogo, que é diferente da análise de um linguista. Cada uma dessas áreas vai atribuir ao discurso diferentes
características de acordo com o seu conhecimento prévio. Mas a ideia de que existem discursos verdadeiros e discursos falseados, ou discursos apenas retóricos, ou até discursos manipuladores, é algo que é comum a todas as ciências, porque nós estamos trabalhando com o conhecimento humano. E o conhecimento humano, quando verbalizado na forma de discurso, tem que ser colocado sob escrutínio. Você tem que saber quem fala, por que fala, para quem fala, do que fala e como fala. Quer dizer, analisar o discurso é decompor os seus componentes e entender a quem é dirigido e por que é proferido naquele modelo, daquela forma, e qual o papel de quem está proferindo o discurso na comunicação. E aí a gente tem, eu recomendo a vocês diversas leituras. Foucault é uma delas que é incontornável, sabe? Você ser marxista e descartar Foucault por X ou Y é um erro, porque ele vai ajudar muito a você expandir o horizonte do seu próprio marxismo. Na nossa área, na história, gente, Carlo Ginzburg, Robert Darnton, Raymond Williams, mesmo que cada um desses flerte com outras áreas, que flertem com a antropologia, que flertem com a área de letras, mas há na obra desses autores e de vários outros elementos importantes para entender a formulação do discurso e todos os seus desdobramentos. Que aí entra algo que precisamos falar de uma maneira mais direta. O discurso, quando usado politicamente, ele tem diversas nuances. O discurso político é um discurso que tem suas peculiaridades, como qualquer outro discurso. Então você tem o discurso político na área legislativa, é um. O discurso político na área executiva é outro. O discurso no âmbito do judiciário tem formas tão hierarquizadas, tem formas tão limitantes, que qualquer manifestação na área judiciária que não se adeque ao discurso que reina nessa área não é sequer apreciado. E aí eu estou usando o termo apreciado não para dizer que se gosta ou não se gosta. Apreciado é o termo usado juridicamente como sinônimo de acolhido, de aceito, de que o discurso é passível de diálogo. Se um discurso não é apreciado e nem acolhido na área jurídica, ele não é passível de diálogo, ele é anacrônico, ele está fora do tempo e do espaço daquela área. O discurso político-legislativo, ele é incendiário, porque não se esqueçam que os legisladores estão, ao mesmo tempo, fazendo a sua função política, mas discursando para as suas próprias claques. Então, o discurso político no legislativo, ele é incendiário, ele tem muito de performance e pouco de prática, ou quase nada
de prática, na hora de reduzir esse discurso à forma da lei, toda esse caráter incendiário, todo esse caráter de performance desaparece, porque a forma da lei tem que atender aos critérios do judiciário. Da mesma maneira que o discurso no executivo não pode ser incendiário, porque ele está lidando com a prática. Governar é se movimentar na praxis, é ter que fazer políticas públicas e cada ato de alguém que está no executivo tem consequências. Então, o discurso não pode atender a essa ou aquela claque. Ele tem que se situar na praxis política. Por isso, cobrar isso ou aquilo de prefeito, governador ou presidente, às vezes é inócuo, hipócrita e até manipulador, porque no ato de governar, o discurso tem que se adequar às formas, à praxis do governo. Pensem bem que nós tivemos recentemente um presidente que governou do palanque, que não governou de verdade, que passou toda a sua gestão praticando discursos incendiários e não fazendo absolutamente nada de prático, de útil ou de necessário ao país, e que ele foi visto em todo o universo político, tanto no exterior quanto dentro do Brasil, como um palhaço, como um estrião, como um idiota. Então, cuidado quando se cobra no executivo uma verborragia, um caráter incendiário que é do legislativo. Da mesma maneira que na vida social o nosso discurso se articula de acordo com o nosso interlocutor. Existem formas aceitas. Existem formas aceitas que às vezes correspondem ao que se considera uma boa educação. Uma pessoa que tem uma boa educação, que é bem educada, não é necessariamente uma pessoa discreta, cheia de rapapés, cheia de... Não, é alguém que sabe adequar o seu discurso ao interlocutor. E isso é algo que se aprendia quando eu estava me formando como pessoa. Isso é algo que qualquer pessoa mais velha corrigia você em públicos, porque dizia: olha, veja com quem você está falando. Você não pode usar palavras complicadas com pessoas simples. Você não pode ter uma familiaridade indevida com estranhos. Você não pode chegar para o seu avô e bater no ombro e dizer: e aí, vagabundo? Sabe? Existem maneiras corretas de articular o discurso entre nós. Nós temos que adequar a nossa fala ao interlocutor, porque isso é um sinal de boa educação, de trânsito no mundo e até de sanidade. Porque quando você fala, quando você emite, quando você emula um discurso ou quando você enuncia um discurso com os termos errados para as pessoas erradas, você passa por louco. Você passa por maluco, você passa por inconveniente. Algumas formulações ditas no lugar errado, na hora errada, queimam você, às vezes, com setores inteiros da sua família, do seu trabalho, do seu entorno. E quando nós estamos falando de frente para uma câmera,
podem queimar a nossa vida para sempre com um público muito maior. Então, o discurso é importante, ele tem que ser articulado de acordo com os termos do debate público, ele tem que obedecer às liturgias dos locais onde nós nos encontramos. Nós não podemos emitir discursos inadequados em locais onde esses discursos podem significar vida ou morte. Falar a coisa errada no lugar errado pode até render um tiro no meio da testa. Então, é importante que se pense que não apenas o discurso tem todas essas peculiaridades, mas que a maneira como nós o recebemos e passamos a decifrá-lo também depende dessas peculiaridades e das nossas peculiaridades. Alguns discursos manipulativos presentes o tempo todo nas redes sociais e no ativismo político precisam ser desconstruídos de maneira honesta. Não podem ser desconstruídos usando da manipulação também. Isso não é honesto. Quer dizer, você pega um discurso que é retórico e você quer atribuir a essa retórica um peso literal. Isso é desonesto. E há muita gente por aí procurando sua claque, procurando construir sua própria seita política e utilizando dessa má fé na análise do discurso. Sabe, gentinha que diz que o governo atual é neoliberal e coisas afins, mas não é sobre eles que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo é que você, como consumidor de discurso, você precisa se educar para entender um número cada vez maior de práticas discursivas. Se você é um cidadão comum, se você não tem acesso a uma educação mais aprimorada, se você está tomando todo e qualquer discurso pelo seu valor de face, você está sujeito a ser manipulado o tempo todo. Se você é formado, se você tem uma educação acadêmica, se você tem acesso a autores, a obras, a uma análise mais requintada, mais correta, mais adequada, você precisa investir nesse conhecimento, você precisa aprender até para quando for se expressar, fazer com que as pessoas entendam o seu discurso acadêmico ou o seu discurso em sala de aula ou o seu discurso no espaço público. E principalmente para ensinar outras pessoas a não cair nessa armadilha da literalidade, porque a literalidade é um recurso do discurso religioso, da lógica aristotélica ou daquelas pessoas que estão no espaço público para vencer debates, mesmo que isso seja feito da maneira mais desonesta. É gente que tratora, que tritura, que esmaga o adversário verbalmente, utilizando todos os tipos de recursos desonestos em seu próprio discurso e na maneira como analisa o discurso alheio. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos a cada debate político televisivo, em que o sujeito finge
que entendeu literalmente a fala do outro para poder criticar o outro sem analisar exatamente o que o outro está dizendo, ou então simplesmente pega um detalhezinho totalmente irrelevante e constrói todo um discurso em cima desse detalhe para desautorizar o discurso do outro. Então, é importantíssimo que quando assistimos a um debate político, cada um de nós saiba diferenciar o que é retórica do discurso, o que é uma proposição factível ou simplesmente discurso de campanha e o que é uma crítica adequada para além da necessidade de vencer aquele debate. Porque os debates políticos se tornaram rinhas de galo, sessões de vale tudo. Alguns até abrem mão de um discurso articulado em nome de derrotar o adversário. Pessoas preparadas, muitas vezes, se veem atropeladas por esse tipo de ativismo de baixo nível e mal conseguem articular aquilo que para cada um é essencial. Há uma pressão enorme no espaço desses debates que não está presente, por exemplo, no palanque. Então, o discurso do candidato no palanque é um e o discurso do candidato no debate político é outro. A retórica eleitoral é uma. Uma vez eleito, o prefeito ou o vereador, ele passa a ter o discurso adequado ao âmbito para o qual se elegeu. Então, esperar que o discurso do palanque, o discurso do debate, o discurso da praxis sejam idênticos, pode estar entre a ignorância e a ingenuidade e a mais completa má-fé. Os críticos, quando se colocam esperando que o discurso seja o mesmo, que exista uma coerência que ignore totalmente qual o âmbito em que cada discurso está sendo proferido, demonstram desonestidade intelectual e má-fé. Cuidado com o tipo de crítica que se faz. Cuidado com não respeitar o espaço, o local e o momento dos discursos. Cada discurso tem um significado próprio, tem uma articulação própria, tem seu momento histórico definido, exatamente por onde ele é proferido, pelo local em que está sendo proferido e o que se espera que seja proferido nesse local. E é claro que falar tudo isso em um ambiente eleitoral em que nós temos esses radicais de extrema direita que estão aí para destruir totalmente o ambiente político, pode parecer ingenuidade ou pode parecer até que é mais do mesmo, que eu não estou dizendo nada de novo, que tudo isso aqui é bobagem. Mas não é. Tomem cuidado, prestem atenção, comecem a desconstruir os discursos, levando em conta de onde eles vêm e onde eles estão sendo proferidos. Comecem a ter uma leitura e uma análise mais profunda. Olhem para a retórica e pensem na retórica dentro do âmbito ao qual ela pertence. Quem pode confrontar quem e sob quais circunstâncias?
qual é o limite do discurso. Porque quando um candidato ou um político ou alguém da esfera pública não tem limites no discurso, quando essa pessoa, em nome de uma liberdade de expressão totalmente utópica que não pertence ao mundo do real, sai proferindo todo tipo de impropério sem qualquer noção, sem qualquer limite, sem qualquer freio, é o fim. É o fim do diálogo, é o fim do entendimento, é o fim da política, é o fim do espaço público, é o fim da civilização. E se você defende liberdade nesses termos, você está defendendo a extinção do ser humano dentro do processo civilizatório. Você está defendendo um individualismo tão exacerbado, em nome de uma liberdade fictícia, que a própria sociedade se torna impraticável. Então, cuidado, cautela, pensem, reflitam, analisem os discursos, mas dentro do que eles têm para ser analisado. Não embarquem em retóricas destrutivas, não embarquem em manipulações ideológicas, não pensem do jeito errado na hora errada. Não falem o que não podem assinar embaixo. Porque um dos recursos atuais do discurso de extrema-direita é a mentira deslavada, é a mentira tão agressiva que mal pode ser negada, porque ela é tão absurda, que quase não aceita uma crítica, porque ela está ali para ser acreditada por quem quer acreditar. E quando a esquerda embarca nesse tipo de discurso, quando a esquerda começa a mentir dessa maneira no discurso público, quer seja para angariar likes e ganhar dinheiro em rede social, quer seja para derrotar adversários políticos, o rebaixamento do discurso e o rebaixamento do debate vai fazer com que nós passemos a perder cada vez mais a possibilidade de um diálogo público. E aí é que está, eu não estou dizendo que você não pode atacar o seu adversário, eu não estou dizendo que você não pode revidar um ataque, eu não estou defendendo nem a cadeirada e nem quem criticou a cadeirada. O que eu estou dizendo é que para que o discurso funcione e para que o diálogo se estabeleça socialmente, é preciso um patamar civilizatório mínimo. Quando a esquerda ultrapassa esse patamar, o diálogo não existe mais. E sabe lá o que teremos que fazer para recuperar o mínimo de parâmetros civilizatórios que garantam a sobrevivência da nossa espécie enquanto espécie pensante. Porque viver como animais em clãs predatórios, qualquer um pode. Qualquer um pode entrar para uma gangue, para o crime organizado, para a máfia e viver esse tipo de parentesco animalesco, essa coisa de sangue, solo, que a extrema-direita tanto aprecia. Qualquer um pode entrar para uma seita religiosa e viver como um zumbi seguindo alguém. A civilização não é isso. E é isso que nós temos que preservar e é isso que nós temos que pensar e repensar cada vez mais. E é isso, gente. É
É para pensar, é para refletir, são reflexões mesmo, não é uma aula sobre discurso. Se vocês quiserem aulas excelentes, existem canais, existe o Colunas Tortas, o Delongas, existem canais de cultura pop que também tem uma pegada muito boa analisando discursos, como o Ora Tiago, o Philosophy Tube. Gente, eu sempre recomendo esses canais a todos. Mas essa é a nossa conversa. Este vídeo deve sair na segunda ou na terça, ao invés da quinta, que é o usual, porque na quinta é provável que eu participe de uma live lá no canal do Merlin. E aí, na próxima semana lá no museu e na semana seguinte de volta aqui. Eu espero que vocês estejam todos bem, que se cuidem muito. Um enorme abraço e até a próxima.